Escute, toda pedra em nossa vida é uma oportunidade de crescimento. Golias, o grande gigante do povo filisteu, era uma grande pedra para o exército de Israel. O exército de Israel olhava para Golias e via uma rocha forte e inabalável. Eles não conseguiam ver a possibilidade de transpor, de vencer aquela grande pedra. Eles olhavam para aquela pedra como o fim de suas vidas. Eles olhavam para aquela pedra como uma oportunidade de morte, de queda, de ruína, de destruição. Mas chega um jovem chamado Davi, que ele olha para aquela pedra chamada Golias, e ele vê não aquilo que o exército de Israel via, mas ele olhou para Golias, para aquela pedra, e viu em Golias a oportunidade de crescer e avançar. Davi viu a grande pedra, mas ele percebeu que a grande pedra poderia ser derrubada com uma pequena pedra. Volto a pergunta para você de novo: como você tem olhado para as pedras que estão em seu caminho? Você consegue enxergar nessas pedras oportunidade de crescimento, de avanço? Escute, tudo é uma questão de ponto de vista. Para o povo de Israel era o fim, Golias, acabou. Quem for enfrentar esse homem vai morrer. Nós vamos perder a guerra. Mas Davi não olhou dessa forma. Ele conseguiu ver em Golias a oportunidade para ele se casar, para ele ficar livre de impostos, para ele crescer diante dos seus irmãos, diante da sua família. Ei, pare de reclamar das pedras que aparecem no seu caminho e comece a ver as possibilidades que Deus está abrindo para a sua vida. Na história de sua vida, com toda certeza, você já teve um encontro com alguma pedra que te levou a uma situação de dor, de sofrimento, a uma situação de dificuldade. Pedras que barraram o seu caminho e levaram você a uma profunda reflexão. Eu não tenho dúvida que todos vocês já tiveram que lidar com essas situações. Perguntas com toda certeza surgiram quando essas pedras se depararam diante de você. Perguntas como: como posso vencer esse obstáculo? Como posso superar essa barreira, esta pedra que está dificultando a minha vida? Perguntas como essa e outras mais com toda certeza surgiram, porque essas pedras que surgem na nossa vida, normalmente elas surgem dificultando e tirando as nossas vidas do ambiente do comodismo. Então isso nos conduz à reflexão e a uma necessidade de mudança, uma necessidade de superação. E hoje, quais pedras atrapalham a sua vida? Eu quero que você pense um pouco. Lembre das pedras que dificultam a sua vida hoje. Lembre das pedras que têm gerado, produzido muitas vezes dor, lágrimas,
situações complexas. Traga memória nesse momento. Eu quero te dar um momento para você pensar. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça e traga à memória as pedras que têm dificultado a sua vida hoje. Pense um pouquinho, reflita sobre isso. Você conseguiu lembrar de algumas delas? Pode olhar para mim. Escute essa história. Em um tempo bem antigo, um rei colocou uma pedra enorme no meio de uma estrada. Naquele momento, ele se escondeu, observando se alguém tiraria aquela imensa pedra que ele havia colocado como um obstáculo na estrada do seu reino. Ali por aquele caminho passavam homens ricos e pobres, e o rei ficou observando o que aconteceria diante daquela situação. A pedra era de grande porte, um homem não removeria essa pedra facilmente. E ali observando, ele percebeu que homens ricos que iam passando viram aquela pedra e passaram de lado e continuaram o seu caminho. Ele percebeu também que alguns homens, ao chegarem ali diante daquela pedra, começaram a reclamar: poxa, o rei não cuida das estradas, o rei não organiza as estradas do seu reino, olha essa pedra atrapalhando o nosso caminho. E começaram a murmurar do rei e de tudo aquilo que estava acontecendo, gerando uma dificuldade no processo da locomoção que eles realizavam por aquela estrada. Mas ele observou também que havia um homem trabalhador, que na realidade trabalhava com frutas, verduras, e ele estava com a sua carreta, ou melhor dizendo, a sua carruagem, cheia de legumes, frutas. E no momento em que ele chegou diante daquela pedra, ele não conseguiria passar se ele não removesse aquela pedra. E ali aquele homem desceu da sua carruagem e começou a analisar aquela pedra e pensar se ele poderia passar pelo lado ou pelo outro lado. Mas ele percebeu que ele deveria remover aquela pedra, e ele começou a refletir sobre aquela pedra, e começou a criar estratégias para remover a pedra naquela estrada. Com muita dificuldade, com muito suor, ele conseguiu remover aquela pedra e colocar ao lado da estrada. Depois que ele removeu aquela pedra, ele voltou para a sua carruagem e começou a entrar no caminho novamente. Só que ele percebeu que onde estava a pedra, existia uma bolsa. Ele desceu de sua carruagem, foi até aquela bolsa, e dentro daquela bolsa existia muitas moedas de ouro, e uma carta escrita pelo rei, que dizia assim: todo obstáculo contém uma oportunidade para o crescimento e para a melhoria em tudo e em todas as oportunidades. Ouvindo essa história, eu volto a perguntar: quais pedras estão no seu caminho? Escute. Pedras existem desde a fundação do mundo. Quem as criou foi Deus. É isso mesmo. Deus que criou as pedras, elas existem desde a fundação do mundo. E na vida não é diferente. Muitas pedras que você encontra na sua vida hoje foram colocadas por Deus, mas não para te impedir ou fazer você se tornar menor. Pelo contrário, Deus coloca pedras diante de nós para que
eu e você possamos alcançar novos patamares, para que eu e você possamos crescer, amadurecer, avançar e obter dele grandes conquistas, como naquela história que eu acabei de narrar para você, do homem que conquistou não só a passagem pela estrada, mas ele conseguiu ouro e uma oportunidade de crescimento. Escute, toda pedra em nossa vida é uma oportunidade de crescimento. Dá um sorriso ao seu irmão e diga para ele: toda pedra é uma oportunidade de crescimento. É isso. Como você tem olhado para as pedras do seu caminho? Esta é uma pergunta muito importante para você. Como você tem olhado aquelas pedras que dificultam, que muitas vezes causam dor, causam estresse, tiram a paciência? Como você tem olhado para essas pedras? É interessante essa pergunta, porque ela leva cada um de nós a uma reflexão e a percebermos verdades sobre nós mesmos. Golias, o grande gigante do povo filisteu, era uma grande pedra para o exército de Israel. O exército de Israel olhava para Golias e via uma rocha forte e inabalável. Eles não conseguiam ver a possibilidade de transpor, de vencer aquela grande pedra. Eles olhavam para aquela pedra como o fim de suas vidas. Eles olhavam para aquela pedra como uma oportunidade de morte, de queda, de ruína, de destruição. Mas chega um jovem chamado Davi, que ele olha para aquela pedra chamada Golias, e ele vê não aquilo que o exército de Israel via, mas ele olhou para Golias, para aquela pedra, e viu em Golias a oportunidade de crescer e avançar. Davi viu a grande pedra, mas ele percebeu que a grande pedra poderia ser derrubada com uma pequena pedra. Volto a pergunta para você de novo: como você tem olhado para as pedras que estão em seu caminho? Você consegue enxergar nessas pedras oportunidade de crescimento, de avanço? Escute, tudo é uma questão de ponto de vista. Para o povo de Israel era o fim, Golias, acabou. Quem for enfrentar esse homem vai morrer. Nós vamos perder a guerra. Mas Davi não olhou dessa forma. Ele conseguiu ver em Golias a oportunidade para ele se casar, para ele ficar livre de impostos, para ele crescer diante dos seus irmãos, diante da sua família. Ei, pare de reclamar das pedras que aparecem no seu caminho e comece a ver as possibilidades que Deus está abrindo para a sua vida. Escute bem o que eu vou lhe falar. Sem Jesus, as pedras podem ser o fim, mas com Jesus, as pedras se transformam em oportunidades. Quando nós olhamos para a história de Davi, nós percebemos que Davi entendia que o que tornava ele forte era Deus. Tanto é que ele fala: você vem com lança, você vem com escudo, mas eu vou em nome do Senhor. Davi entendia
quem era a força dele. Davi compreendia que ele era pequeno, magro, ele era um jovem, mas ele não olhava para si, ele olhava para o Deus que havia dentro dele. Então eu entendo que sem Jesus, Davi não viveu na época de Jesus, mas nós estamos na época da graça. Por isso eu entendo que as pedras muitas vezes são um problema na vida humana, porque as pessoas começam a olhar para a grandeza delas e esquecem a grandeza do Deus que está dentro delas. Sem Jesus, muitas vezes as pedras podem ser difíceis e até mesmo o fim. João capítulo 8, versículo 7. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Olhe para mim. Eu olho para a história dessa mulher adúltera. Ela tinha errado, ela tinha falhado, e o caminho dela era um caminho de morte. Ela ia morrer apedrejada, mas Jesus entrou na vida dela. Jesus apareceu no caminho dela, e porque Jesus entrou na história da vida dela, aquelas pedras que eram para a morte se transformaram na oportunidade dela mudar de vida. Após aquele dia, aquela mulher nunca mais foi a mesma. As pedras que iriam matá-la se transformaram nas pedras que criaram uma nova consciência em Cristo Jesus, para ela deixar de ser adúltera, deixar de ter uma vida promíscua. Quando nós entendemos que ter Jesus é a oportunidade que a gente precisa para vencermos os obstáculos, nós começamos a construir dentro de nós o ambiente para Ele morar, para Ele eternizar dentro de nós. Você já convidou Ele para habitar na sua vida hoje, nesse culto? Você já falou: vem Espírito Santo, vem Senhor Jesus, habita em mim. Todos os dias eu construo a minha oração, falando: Senhor Jesus, entre na minha vida, habite no meu coração. Ei, o segredo para a vitória, para a superação das pedras, está em ter Jesus vivo dentro dos nossos corações. Pedras sempre vão existir em sua vida, em minha vida. Pare de querer viver uma vida sem ter que encarar as pedras. Eita Jesus, sempre elas vão existir, meu irmão. Podemos tornar as pedras em uma grande oportunidade de crescer, ou podemos tornar essas pedras em um problema nas nossas vidas. Agora, quem decide isso é você. Hoje eu estou lhe dando a chave, mas a decisão ela é sua, ela não é minha. Cada um de nós temos que decidir o que nós vamos fazer dos obstáculos, das pedras que se colocam diante de nós. O que você vai fazer com as pedras de sua vida? Com toda certeza, até hoje você já encarou algumas pedras, mas o que você vai fazer com elas? Como você vai utilizá-las? Salmo 118, capítulo 22, me perdoe, diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a
pedra angular, ou a pedra principal em algumas traduções. Olhe para mim, nós vemos aqui um texto no Salmo 118, capítulo 22, que é uma passagem que fala diretamente de Cristo, porque essa pedra angular é o nosso Senhor Jesus. E o texto deixa claro que os construtores rejeitaram Jesus, rejeitaram essa pedra. Agora escute o que eu vou lhe falar. Nós podemos rejeitar as pedras ou aceitar as pedras. A pergunta volta para você: o que você vai fazer com as pedras de sua vida? Porque os construtores, quando rejeitaram a pedra angular, rejeitaram aquele que é o autor da vida, rejeitaram aquele ou aquela que era a oportunidade deles viverem em abundância, deles viverem em plenitude. Escute, não rejeite as pedras que se colocam diante da sua vida. Aprenda a usá-las como ponte para você alcançar lugares altos, lugares de sucesso, lugares de grandes bênçãos. Aqueles construtores rejeitaram Jesus, não aceitaram, e por isso eles perderam aquela que era a pedra mais importante. Agora escute, eu vou entrar em um ponto delicado da nossa ministração, no ponto que é crucial para você sair hoje deste culto com a chave da vitória, com o entendimento correto, para você abraçar as oportunidades e vencer qualquer situação. O grande dilema do homem não é enfrentar as pedras que estão diante dele, e sim remover a pedra que está dentro do seu coração. O seu problema, o meu problema, o problema da humanidade não é enfrentar as pedras que estão diante deles ou de nós. O grande problema do homem está dentro dele, está na pedra que está dentro do ser humano, que endurece o seu coração. Mateus capítulo 13, versículo 14 e 15. Assim nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão, vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para que aconteça que não vejam com os olhos e não ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. A grande dificuldade do homem não são as pedras que estão no exterior, ou as dificuldades que se apresentam diante do homem. Não, é a dureza do coração humano que é a grande dificuldade. O único lugar que você não pode ter pedra é no seu coração, é no seu entendimento. Se tem um lugar que Deus despreza as pedras, é no coração humano. Quando você lê as Escrituras, você percebe que todas as vezes que um homem endurece o seu coração como pedra, Deus levanta um castigo sobre aquele homem. Quando você olha para a história de Faraó, a palavra de Deus diz que o coração de Faraó se endureceu como pedra diante dos sinais e maravilhas que Deus fez através de Moisés.
e um grande tormento e castigo veio sobre todo o povo do Egito. Meus amados, precisamos ter um coração quebrantado, um coração de carne, um coração que é capaz de perceber o agir do Espírito Santo. Precisamos ter um coração disposto a receber o Cristo que morreu na cruz e ressuscitou. Precisamos ter o nosso coração pronto a se humilhar diante de Deus, diante de pessoas, se necessário. Porque corações duros são corações orgulhosos, e o lugar do orgulhoso é a queda. Se tem uma pedra que nós não devemos ter que encarar em nossa vida, é a pedra da dureza do nosso coração. Sempre devemos ter o nosso coração pronto a se humilhar diante de Deus, pronto a perdoar, a amar, a desculpar, a abraçar. Um coração como o do nosso Senhor Jesus Cristo, que amou e amou até o fim. Aquele que é Deus, desceu da sua glória e se fez semelhante a nós, mostrando um caminho de humildade. Hebreus 3, 7 em diante. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a voz de Deus, não endureça o coração, como foi na rebelião no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Hoje o Espírito de Deus diz à igreja: não endureça o seu coração. Tenha um coração sempre pronto a ouvir o Espírito de Deus. Tenha um coração sempre pronto a ser humilde como nosso Senhor Jesus, a ouvir a voz de Deus, a ouvir o chamado de mudança que Deus coloca. E você sabe o que endurece o coração do homem? Você já parou para se perguntar o que endurece o coração do homem? Eu vou te responder, e você vai sair desse culto sabendo. O que endurece o coração do homem é a desobediência para aquilo que ele sabe que é correto e não faz. Vou repetir: é a desobediência para aquilo que ele sabe que é correto e não faz. Ouvir o mandamento de Deus e não obedecer, sabendo que ele é correto, é você construir um caminho de endurecimento do coração. Porque muitas vezes as pessoas vêm para uma igreja, ou aceitam Cristo, e parecem que não se firmam, não conseguem se estruturar no alicerce que o nosso Senhor construiu, porque ouvem a verdade e não querem obedecer a verdade. Abra a sua Bíblia comigo, não estava no script, mas eu vou ler com vocês, Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante. Diz assim:
A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram loucos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por uma imagem semelhante ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou às impurezas, pelos desejos dos seus corações, para desonrarem-se o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Uau, que texto forte! E esse texto de Romanos fala exatamente aquilo que nós estamos ministrando. O que endurece o coração do homem é receber a verdade de Deus e torná-la uma mentira. Sabe como o ser humano pode tornar a verdade de Deus uma mentira? Não obedecendo ela e desconsiderando essa verdade. Dentro dos nossos corações é o único lugar que nós não devemos encarar pedras, porque esse é um lugar onde deve habitar o Espírito Santo de Deus. Por isso existe uma promessa que Deus liberou para nós, e essa promessa eu quero liberar sobre você e sobre o seu entendimento. Essa promessa linda é uma promessa que Deus estabeleceu exatamente para os nossos dias, para que nós possamos encarar as realidades e vencê-las. Mas para isso nós devemos remover do nosso coração toda dureza, toda pedra que está dentro de nós. E eu quero compartilhar com vocês para nós finalizarmos. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, diz assim: eu lhes darei um coração novo. Quem recebe diz amém. E porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. É isso que nós precisamos viver todos os dias, meu irmão. As pedras que nós enfrentamos todos os dias, elas são só oportunidades de crescimento, mas a pedra que cresce dentro do nosso coração, essa nós devemos rejeitar sempre, porque toda pedra que endurece a sua conexão com Deus, a sua conexão com o corpo de Cristo que é a igreja, a sua conexão com a sua liderança, a sua conexão com a palavra de Deus, com a sua oração, com a sua dedicação no ministério, na obra, meu irmão, tome cuidado, porque essa pedra vai te derrubar. Agora, Deus, Ele sempre está disponível para colocar em seu coração o Espírito Santo dEle. O Espírito Santo de Deus vai gerar em você um novo olhar, uma nova percepção, que vai produzir todos os dias um caminho de vitória, um caminho de bênção, um caminho de superação. Por isso,
tem um coração de carne, tem uma vida cheia do Espírito. E pare de reclamar das pedras que aparecem no seu dia a dia, porque elas vão ser como tesouro para você se tornar mais vencedor do que você já é. Muitas vezes Deus está como aquele rei, Ele chega na sua vida, pega uma enorme pedra e coloca em seu caminho, e Ele fica olhando para ver o que você vai fazer daquela pedra. Talvez aquela pedra é a oportunidade que você tanto tem orado, que você tanto tem buscado em Deus, e Deus colocou diante de você. Agora cabe a você remover essa pedra, porque o tesouro vai estar ali, para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério, para a sua empresa. Mas decida hoje vencer qualquer situação. Pare de reclamar. Pare de reclamar. A reclamação, ela denuncia muitas vezes o coração de pedra. Sabe o que fez o povo de Israel ficar 40 anos no deserto? A reclamação, a murmuração. E Deus não criou um caminho de dor para aquele povo. As dificuldades pelo deserto eram apenas oportunidades para eles se tornarem mais fortes, para tomarem posse da terra prometida. Ei, existe uma terra prometida para você. É isso mesmo. Tem um ambiente de grandes vitórias preparado para você, meu irmão. Agora decida tirar a pedra do caminho. Pare de reclamar e tenha certeza de que Deus está contigo. Se encha do Espírito. Não deixe nenhuma pedra ser gerada no seu coração, na sua vida, na sua mente. E vá de encontro às grandes vitórias em nome de Jesus. Feche seus olhos e entra na presença de Deus neste momento, e pede para Ele te encher com o Espírito dEle. Pede a Ele para remover toda pedra, toda dureza no seu coração. Fala: Senhor, eu quero abraçar as oportunidades, eu quero vencer, eu quero tomar posse desse prêmio grandioso que o Senhor tem para a minha vida.